Meus caros, vivam! E tal como vos prometi no último vídeo em que fui a passear no centro de Ceia com a Serra da Estrela por trás, e a propósito vos digo que neste debate sobre a reflorestação da Serra da Estrela que teve lugar esta semana no Parlamento, só um deputado nosso é que vive na Serra da Estrela, um do Chega, todos os outros que tomaram a palavra de todos os outros partidos, nenhum sabe o que a Serra da Estrela é, mas vamos falar então dos imigrantes. Vamos fazer primeiro uma aproximação a este fenómeno dos números que aparecem caídos não se sabe de onde, sobre os imigrantes, e vamos perceber de onde é que isto tudo vem. Porque nós assistimos todos os dias a números nas televisões sobre os imigrantes, que nos contribuem, que é uma coisa maluca para a segurança social, a ponto de, se não fossem os imigrantes, nesta hora estávamos aqui todos a pedir esmola em Lisboa, à entrada do metro, todos de joelhos a pedir esmola, mas se calhar não é bem assim. E os números que nos injetam pelas televisões de dentro, de onde é que eles vêm? Que é o que eu pergunto, porque não os encontro em lado nenhum. E vamos começar pelo princípio. Este vídeo é só mesmo pelo princípio. Os próximos vídeos vai ser dedicado cada vídeo a um capítulo em particular sobre o relatório de que vos vou dar conhecimento, que eu sei que vocês não conhecem, porque ninguém conhece, mas toda a gente fala dele sem saber. Ora, vamos então falar dos imigrantes que, diz aqui a CNN, deram à Segurança Social 7 vezes mais do que receberam. Estes títulos brutais, sem provar nada, sem explicar de onde é que vêm esses números, e quando começamos a ler, ele diz que os imigrantes contribuíram com 1,8 não sei quê, milhões de euros, e que só gastaram 257 milhões de euros em prestações sociais, como se isso não fosse normal. Imaginem, há até títulos que dizem: os imigrantes entregam mais à Segurança Social do que recebem. Então, não devia ser assim? Devíamos, nós, os trabalhadores, nós, os portugueses, devíamos receber mais da Segurança Social do que aquilo que contribuímos? Palermas absolutas. Mas aqui diz: desta forma, verificou-se um saldo positivo nas contribuições dos imigrantes de 1.600 milhões de euros no ano passado. Notícia do Público. Afinal, isto vem do Público. É porque até aqui não sabíamos. Vamos então clicar nesta notícia do Público, e ao clicarmos nessa notícia do Público, realmente aparece aqui uma grande imagem: imigrantes deram mais 1.600 milhões de euros à Segurança Social. Começamos a ler, e começa logo com esta frase maravilhosa: sem os imigrantes, alguns setores económicos entrariam em colapso. Em Portugal, mostra o relatório do Observatório das Migrações. Afinal há uma coisa chamada Observatório das Migrações. Bom, é que se nós continuarmos a ler, chega uma certa altura e que diz: para continuar a ler este artigo tem que assinar. Como eu não me apetece assinar o Público, acho que nem a mim, nem a ninguém, vou então procurar a fonte destes números, que é o tal Observatório das Migrações. Mas confirmar antes, aqui por exemplo no Jornal de Negócios, que é o jornal sério, que diz: contribuições dos imigrantes deram mais de 1.600 milhões, o texto é o mesmo, o artigo é o mesmo, em jornais diferentes. Podemos encontrar este artigo em muitos jornais diferentes. E remonta outra vez ao Público. Vamos outra vez clicar e cá está a fonte desta informação, que por sua vez nos remete, já vimos há pouco, que por sua vez nos remete a uma coisa chamada Observatório das Migrações. Penso que estão a ver, e estão a ver perfeitamente, não é verdade? Muito bem. Então, como para ler tínhamos que assinar, e não vamos assinar o Público, por amor de Deus, não vamos assinar o Público, vamos continuar, este é igual, vamos continuar para o I. O I, que diz: imigrantes, o contributo para a Segurança Social e para o pagamento dos impostos. Já voltaremos a este título, porque este artigo, ele faz o contrário do que todos os outros fizeram até agora. Ele vai ao fundo da questão pela voz do economista do Partido Comunista. Portanto, reparem bem, não tem nada a ver com o quadrante político. O Partido Comunista vem explicar que não é nada assim. Mas antes disso, vamos falar da autora do estudo do Observatório, que é este Observatório das Migrações, onde estão os dados todos de um único estudo que lá aparece, com vários capítulos, da autoria desta senhora que está aqui, que se chama Catarina Reis Oliveira. Esta senhora é professora auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, portanto ela tem mestrado e doutoramento, tem uma data de coisas, há muitos anos que trabalha nesta área da proteção, e digo bem, da proteção dos imigrantes, porque se lerem estudo eu não vou ler, senão o vídeo era intragável, mas está aqui tudo, procurem Catarina Reis Oliveira e está lá o currículo vitae. E ela diz que tem doutoramento em Sociologia pelo ISCTE,
Isqueté. Pelo Isqueté, meus caros, acho que estão a ver aqui a madraça do socialismo, de onde vem todo o socialismo em Portugal. Mestrado na Nova, por aí fora. Depois diz aqui, diz aqui, em 2018 e 2019 integrou o grupo de trabalho Censos 2021, questões, leiam o que está aqui, por favor, questões étnico-raciais, criado através do despacho tal, com o objetivo de produzir recomendações no âmbito de recolha de dados sobre a composição étnico-racial da população em Portugal. Portanto, uma senhora que está ligada a esta problemática étnico-racial com grande pendor para a proteção de todos os imigrantes. Tem vários artigos em revistas científicas e livros desde 2005. Entre 2005 e 2024 foi a coordenadora editorial de várias linhas editoriais da OM, do Observatório de Migrações, deve ser isso. E entre 2014 e 2024 também diretora científica da coleção de estudos, coleção de teses, coleção de comunidades e revista Migrações. Portanto, sempre ligada às migrações. Ou seja, esta senhora é autora de um estudo, mas ela própria já tomou parte, como eu disse no vídeo anterior. Este estudo está contaminado à partida, porque esta senhora é fã, para não dizer fanática, ponho só as primeiras 3 letras, das migrações. Portanto, ela quer migrações a todo custo em Portugal e, portanto, dedica a sua vida a tentar mostrar com números por ela manipulados, como vamos ver ao longo deste vídeo e dos próximos, mas começamos já neste, vejam até ao fim, por favor, números perfeitamente manipulados e falsos, dando-nos a indicação de que Portugal sem imigração não é nada e nem sabemos como é que chegámos até aqui desde 1143 sem os imigrantes vindos do Nepal. Eu não sei como é que nós conseguimos aqui chegar e essa senhora também não sabe, porque ela diz que é impossível. Nós, sem imigrantes, morremos todos à fome. Ora bem, esta senhora que está aqui, portanto, procurem. O site deste observatório está aqui no Facebook, que tem os estudos todos, com base em números inexistentes, como vamos ver ao longo de todos os próximos vídeos, e este também, fiquem até ao fim, e aqui vamos analisar com calma toda esta fraude, que eu espero que não retirem isto da net antes de eu ter tempo de analisar um por um e uma por uma todas estas mentiras. Bom, mas então, o Observatório das Migrações está sem orçamento há 6 meses. Esta senhora, apesar de todo este trabalho, não tem orçamento há 6 meses. Esta notícia, vejam, esta notícia é da Lusa e é de 14 de junho de 2024. Portanto, agora espero que já tenha algum orçamento, porque a senhora está há 6 meses sem receber, é também chato. É chato a senhora trabalhar para os imigrantes e os imigrantes não lhe pagarem e nós também não. Claro que ele devia pagar aos imigrantes, não nós, mas porque ela defende só os imigrantes, só trabalha para os imigrantes, mas somos nós que lhe pagamos. Infelizmente, para ela está há 6 meses sem receber. Eu espero que neste momento já tenha as contas em dia. Para ilustrarmos ainda um pouco esta situação, vamos aqui ao Bloco de Esquerda. Desculpem, eu de vez em quando, eu sei que não sabem o que é o Bloco de Esquerda e eu de vez em quando tenho que vos trazer estas desgraças pelo vosso computador adentro e pelo vosso telemóvel adentro, mas é só para perceberem que esta senhora ela é referenciada em dezenas de artigos do Bloco de Esquerda, vá-se lá saber porquê. Aqui, por exemplo, sobre a imigração, fala-se aqui em 300 mil processos de atribuição, tem aqui uns gráficos e imaginem lá que gráfico é este. A fonte é INE e Observatório das Migrações. Eles dizem que a fonte é o INE, mas no INE não está nada disto, vocês não encontram nada disto. Agora, no Observatório das Migrações, que é dessa tal senhora, recordem-se, chama-se Catarina Reis de Oliveira, é esta aqui. Não é esta, é esta. Vamos ver a seguir. É esta aqui, Catarina Reis de Oliveira, não se esqueçam do nome. Vejam, no Bloco de Esquerda, aqui estão os estudos dela. Fonte INE e Observatório das Migrações, indicadores de integração de imigrantes, relatório estatístico anual 2023 de Catarina Reis de Oliveira. É lindo. Olha, mas querem ver o próximo gráfico? O próximo gráfico, estamos na página do Bloco de Esquerda. Fonte, está aqui em cima, até se vê, olha aqui em cima, cá em cima. Fonte deste próximo gráfico. Indicadores de integração de imigrantes, relatório estatístico anual 2023 de Catarina Reis de Oliveira. Bloco de Esquerda. Quer ver o próximo gráfico? Olha, este gráfico diz: fonte, indicadores de integração de imigrantes, relatório estatístico anual 2023 de Catarina Reis de Oliveira. Coincidência, claro. E, por aí fora,
teríamos ainda outros gráficos, mas bastam estes 3 primeiros que aparecem sobre a imigração. Como veem, a senhora é citada em todos os gráficos, em 100% dos gráficos são da sua própria autoria. Como veem, portanto, doutorada no ISCTE, o Bloco de Esquerda vai buscar todas as suas publicações, esta senhora que está aqui. Mas como vos disse e prometi, vamos ver este artigo de um conceituado economista, embora comunista. Economista comunista, pensavam que era só o Louçã? Não, há mais, há mais. Este senhor que está aqui chama-se Eugénio Rosa, acho que abandonou um pouco as andanças comunistas, e ele defende uma coisa ao contrário de nós, mas vejam só a forma como ele defende e os argumentos dele, que são exatamente os mesmos que eu tenho. Ele diz: o economista Eugénio Rosa defende que os imigrantes com o seu trabalho criam também riqueza e pagam impostos, diz ele. Mas alerta também para os custos que geram para o país. Ai meu Deus, um economista comunista a dizer que os imigrantes geram custos. Desculpem, mas vamos ter que ler isto. É um bocadinho extenso, mas vale a pena, eu não consigo reduzir isto mais do que o que está. Em 2009, a primeira edição do I deixava um alerta: se a economia portuguesa deixasse de atrair imigrantes suficientes para manter a sustentabilidade da segurança social e ficasse com um saldo migratório nulo, nessa altura entravam tantas pessoas como saíam, a conta da Providência Portuguesa entraria em apuros dentro de 6 anos. Mais um gênio que se lembra destes números nunca demonstrados e nunca provados. Ora, já passaram 15 e esse alarme não se realizou, até porque, na verdade, diz o I, entram cada vez mais imigrantes em Portugal. Venham, venham, venham todos. Bom, mas recentemente, PCP, PS e Bloco de Esquerda, citando dados do Instituto Nacional de Estatística, que não sabemos quais são, e do Observatório das Migrações, que é aquela senhora, o Observatório das Migrações é aquela senhora, fizeram as contas. Os socialistas garantem que em 2022 as contribuições líquidas para a segurança social dos imigrantes representaram mais do que 1.600 milhões de euros, dizem os socialistas, com base, vá-se lá saber em quê. Já o Bloco de Esquerda adianta que os imigrantes beneficiaram em troca de apenas 257 milhões de euros em apoios. Vá-se lá saber também onde é que foram buscar estes números. São os números daquela senhora. Valores que foram revelados pelo Observatório das Migrações, que é aquela senhora. Na prática estão a contribuir para a sustentabilidade do sistema e a garantir que os pensionistas continuam a receber as suas reformas, que são eles que nos estão a pagar as nossas reformas, mas já vamos ver que só que não. E que necessitam de apoios sociais para poder continuar a tê-los, diz o Bloco de Esquerda. O economista Eugénio Rosa, comunista desde sempre, atira que em relação à parte económica tem havido incapacidade para avaliar os seus custos e benefícios totais. Oh diabo! Há incapacidade, pois há, porque ninguém sabe os números. É tudo mentira. É tudo números inventados por aquela senhora e os outros replicam-nos. É que não se sabe ao certo. Isto não está escrito nem demonstrado em lado nenhum. Podem ser estimativas, mas estimativas cada um tem direito a fazer as que quiser. Eu também posso fazer a minha estimativa. E na minha estimativa, Portugal, sem imigrantes ilegais nenhuns, vivia muitíssimo melhor do que vive hoje. Porque os imigrantes ilegais não deixam cá um tostão e mesmo os legais, o dinheiro que deixam para a Segurança Social vão buscá-lo todo ao fim, quando for a sua reforma. Portanto, é tudo treta e não dizem isto aos portugueses. Mas nem é preciso irmos para tão longe. É que não há sequer números nenhuns sobre nada. Apenas estimativas, como vamos ver neste vídeo e nos próximos. Bom, o economista diz que Portugal é um exportador de mão de obra qualificada. Eu vou até fazer aqui um negrito. Detalhando que entre 2011 e 2015 emigraram para o estrangeiro, em média, 117 mil portugueses por ano. 117 mil portugueses por ano. E entre 2016 e 2022, 75.500 por ano. Adianta ainda que em 2021, por exemplo, 47,6% tinham o ensino superior e 34,3% tinham o ensino secundário. Estes são os nossos imigrantes que nós damos à Europa civilizada e ao mundo civilizado. Ensino secundário no mínimo e ensino superior a maior parte. Saíram porque não conseguem encontrar, ou não conseguiram encontrar no seu país, remuneração e trabalho digno. Ok? Os nossos bons alunos, estudantes, 12º ano, licenciados, mestrados, doutores, foram para o estrangeiro porque não conseguem encontrar no seu país remuneração e trabalho digno. Quem o diz é o economista comunista. Pelo contrário, diz ele, o nosso país é também um importador de mão de obra não qualificada.
Para não dizer desqualificada, que era assim um bocadinho, enfim, pouco elegante. Em números, só em 2022 entraram no país 117.843 imigrantes. Como diz o brasileiro, bota outro tanto e multiplica por 6, que não chegas lá. Pois só a AIMA, em processos pendentes, tem 400 mil. Segundo eles próprios dizem, eu não estou lá para os contar. Eles é que enchem a comunicação social e as televisões a dizer que estão lá 400 mil à espera. Como é que entraram só 117 mil? Entraram, se calhar, mais de 500 mil só neste ano. Reparem que estamos a falar em 2022. Entretanto, em 2023 foi o dobro e em 2024 deve ter sido o triplo, ninguém sabe. São tudo estimativas. Estes números que eu estou a estimar valem tanto como os números desta senhora que está aqui, Catarina, que também os estima. Ela estima o que ela quiser e eu estimo o que eu quiser e estamos os dois no mesmo ponto, na mesma plataforma. Principalmente os imigrantes que vieram para cá de baixa escolaridade, mesmo os que têm elevado nível de escolaridade, a esmagadora maioria só consegue emprego em atividades de baixa qualificação e de baixa produtividade. Baixa produtividade, meus caros, fixem isto. Onde é que está o benefício? Baixa produtividade. Dando como exemplo a construção civil, a limpeza de apartamentos e casas particulares, hotéis e escritórios, serviços de segurança, restauração, distribuição de comida, TVDE, em Odivelas é quase tudo, agricultura, no Alentejo, apanha da Meijoa, pesca, entre outros. Na apanha da Meijoa e Bivalves, a esmagadora maioria são, como sabemos, trabalhadores ilegais, não têm sequer certificado para residência em Portugal. Quando vem a polícia eles fogem todos pelo rio fora, nunca mais ninguém os apanha. Esta tendência na ótica de Eugénio Rosa contribui também para a manutenção de baixos salários pagos no nosso país, já que as empresas têm a possibilidade de contratar trabalhadores imigrantes pagando baixas remunerações que são obrigados a aceitar para sobreviver, o que pressiona também os salários para baixo. É comunista, mas até aqui eu estou de acordo com tudo o que ele disse. Nós aqui não somos sectários, não somos fanáticos. Quando os comunistas, apesar de comunistas, têm razão, e algumas vezes têm, nós damos razão. E até votamos ao lado deles. Até do berloque da canhota, até daquela coisa livre que ninguém sabe o que é. Nós votamos ao lado de projetos que aparecem que têm razão de ser, que têm pernas para andar e que são bons para o povo português. O Economista dá ainda outros números e diz que em 2022 existiam no país 798.500 imigrantes com estatuto legal de residente. 798, 800 mil, números redondos. A que se adiciona mais de 300 mil à espera de legalização. Mas não eram 300, eram 400. Bom, mas que seja. Estes 800 mais os 300 dá 1.100, ou seja, 1.100.000 legais. Agora façam as contas, imaginem, façam lá a vossa estimativa, que vale tanto como a daquela senhora, dos que são ilegais. E todos nós conhecemos, com certeza todos nós conhecemos, muitos imigrantes ilegais. Esses não estão registados em lado nenhum. Ninguém sabe quantos eles são, a não ser esta senhora que até se dá ao trabalho, e vamos ver isso em vídeos seguintes, de quantificar quantos são os imigrantes ilegais, como se alguém soubesse. Como se eles chegassem à fronteira e dissessem assim: olha, apontem o meu nome que eu sou ilegal, está bem? Até já, eu já venho, vou aqui fazer umas ilegalidades e depois já me vou embora. Quando me for embora, risquem o meu nome. Como se algum de nós soubesse quantos imigrantes ilegais há, como se eles dissessem. Portanto, isto é para crianças de 10 anos. Eles tratam os portugueses como perfeitos mentecaptos. Mas nós não somos, ou pelo menos muitos de nós não somos. São principalmente estes últimos, mas também os primeiros, que estão mais sujeitos à sobreexploração, ao trabalho precário e ao arbítrio dos patrões. Agora vamos falar do contributo para o país que estes imigrantes dão e que toda a gente ouve nas televisões, que é 1.800 milhões, agora até já vem na inteligência artificial dos browsers, da Google, vem a dizer que já é mais, que já é 2.200.000. Não, já é mais porque já passou mais um ano, naturalmente. Então, Eugénio Rosa alerta que o contributo dos imigrantes para o país não é apenas nos descontos que fazem para a segurança social, como muitas vezes é reduzido,
muitas vezes é reduzido, pois eles ganham tão pouco que eles não pagam nada para a Segurança Social. Até nisto são tão estúpidos que nos tentam enganar. Se eles ganham o ordenado mínimo ou menos, e muitas vezes menos, e já não falo nos ilegais que esses não contribuem zero para a Segurança Social, mas mesmo aqueles que contribuem, a ganharem o ordenado mínimo, meus caros, contribuem com quanto? 82 euros, acho que é o mínimo, não é? Onde é que isso dá os 1,8 mil milhões? Tinha que haver 10 vezes os imigrantes que há. Ok? Ou então eles tinham que ganhar 300 euros, tinham que pagar 300 euros por mês para a Segurança Social, para chegar ao número de 1,8. Já demonstrei isso em vídeos anteriores, mas voltarei a falar nisso mais à frente. Portanto, esse número, temos a certeza de uma coisa, esse número é falso, porque nem temos números de imigrantes que dessem para essa contribuição para a Segurança Social, 1,8 mil milhões, e mesmo que tivéssemos, eles tinham que ganhar qualquer coisa como 2.700 e tal euros por mês para contribuírem com 300 euros, que é parte deles, de 11% da TSU, para a Segurança Social. Portanto, são contas fáceis de fazer, mas como em Portugal toda a gente foge da matemática, toda a gente foge da escola, a começar pelos jornalecos que não sabem fazer uma conta de dividir, eles limitam-se a replicar os números que viram num lado qualquer, como se eles fossem legitimados pela sua repetição. Não são. Os números são legitimados pela sua verdade, pela sua veracidade, não é pela repetição. Então aqui, este economista, pelo menos sabe fazer contas, não é? Para ser economista, ele vem dizer não pode ser porque eles ganham muito pouco, portanto não podem contribuir tanto, como dizem, para a Segurança Social. E também explica que, com o seu trabalho, criam também riqueza e pagam também impostos, pelo menos o IVA. Isso é verdade. Para comprarem coisas têm que pagar IVA, a não ser que comprem coisas também ao negro. A maioria deles também está cá ao negro, pode ser que comprem coisas ao negro, mas eu também acho que não será esse o caso, maioritário pelo menos. De que ninguém se livra do IVA, portanto eles têm que pagar IVA ou comprar, olha, por exemplo, alimentação. O IVA tem que o pagar, isso aí não há dúvida. E rejuvenescem a população, gerando custos para o país que são... Atenção! Rejuvenescem a população, os imigrantes, gerando custos para o país... Oh diabo, nunca ouvimos falar nisto. Então, rejuvenescer a população também cria custos. Cria, mas ninguém fala neles. Custos para o país que são normalmente omitidos nestas análises parciais. É um comunista que está a alertar para os custos do rejuvenescimento vindo do estrangeiro, desta importação, ao fim e ao cabo, de crianças. Elas até podem nascer aqui, mas é como se vê, os pais vieram importados e geraram aqui as crianças. Muitas já vêm grávidas para cá, outras são aqui geradas, muito bem, mas isto também tem custos, não tem só lucros. E ele continua e explica, em relação ao valor que os imigrantes contribuíram para a Segurança Social, em 2022, Eugênio Rosa diz que no total dos imigrantes, cerca de 1 milhão, apenas cerca de 400 mil descontam para a Segurança Social. Então piora um pouco, meus amigos. Então piora um pouco. Se de 1 milhão, só 40%, 400 mil, é que descontam para a Segurança Social, como é que alguma vez nós podíamos atingir números como aqueles que são propalados na comunicação social de 1,8 mil milhões? É tudo falso, é tudo mentira. A cada passo que nós damos, quando aprofundamos este estudo, a cada passo que nós damos, nós percebemos que tudo o que nos dizem é falso, relativamente a este assunto, e relativamente a outros também. Mas é este. Este desmonta-se por si próprio, porque há uma coisa que é indesmentível, que se chama matemática. Não é estatística. A estatística faz parte da matemática, mas a estatística é muito manhosa. A estatística diz o que nós quisermos que ela diga. Mas a matemática pura, em termos de números, não. Se são 1 milhão, é 1 milhão, a não ser que seja falso. Se são 400 mil, são 400 mil, a não ser que seja mentira. Mas se forem verdade, são mesmo verdade. E então, esses geram X, não geram Y. Não geram 100 vezes mais do que podem gerar. A matemática não permite isso. Entendem? É por isso que eu gosto da matemática. E faz as contas, o Eugênio Rosa, comunista, digo outra vez. Como as remunerações representam em média 42% da riqueza criada, fazendo os cálculos necessários, conclui-se que a riqueza criada por estes 400 mil imigrantes em 2022 rondou os 13 mil milhões em PIB, e pagam 116 milhões de euros de IVA. Pô, mas isso é os impostos, se não fossem imigrantes... Qualquer português também pagava. Isto é porque eles são 400 mil, não é? Se são 400 mil, sendo imigrantes ou não sendo, pagam o mesmo de IVA. Comem todos, não são só os imigrantes que comem, nós também comemos. E, portanto, por aqui não vamos, por aqui é igual. Falar em imigrantes ou falar noutros cidadãos portugueses é igual. Nós todos comemos, todos pagamos IVA, portanto aí é tudo igual. Lembrando ainda as notícias que dizem que os imigrantes só beneficiaram de cerca de 257 mil euros
não é 257 mil, é 257 milhões, mas pronto, em prestações sociais e em que deram mais de 1,6 milhões de lucro à Segurança Social, Eugénio Rosa atira. Mesmo admitindo, que os mais de 1 milhão de imigrantes que existem no país, eu vou sublinhar, receberam apenas 257 mil euros de apoios sociais, o que duvido, ele próprio que é comunista, ele próprio duvida, portanto este número é baixo demais, mesmo assim esta notícia é falsa. É o Eugénio Rosa, economista do PCP, que diz, esta notícia é falsa. Não sou eu, é ele, eu estou a ler o que ele diz. E é um autêntico exemplo de desinformação. Aqui tem, podem ver, está sublinhado, tirem fotografia, leiam com calma. A notícia é falsa. Ou seja, todas estas notícias, esta notícia aqui em cima, esta que diz o contributo para a Segurança Social e para o pagamento dos impostos. Esta, querem ver outra? Esta aqui, que diz contribuições de imigrantes eram mais de 1.600 milhões de lucro. Não é 1.600, não é 1,6 milhões, como ali está atrás, é 1000 vezes mais. Mas lá está, os jornalistas também fogem da matemática como o diabo da cruz. Não é? Ou esta, imigrantes deram mais de 1.600 milhões de lucro à Segurança Social. Eugénio Rosa não fala em milhões, ou então o jornalista que não sabe o que são milhões fala em milhares. Bom, seja como for, esquecendo isso, porque já sabemos que em Portugal os números fazem muita espécie a muita gente, a verdade que está aqui é o que ele diz, aqui mesmo admitindo que os mais de 1 milhão de imigrantes que existem no país receberam apenas 257 mil euros, não é 257 mil, é milhões de euros de apoios sociais, o que duvido, mesmo assim esta notícia é falsa e é um autêntico exemplo de desinformação. E porquê? E ele vai explicar. Em primeiro lugar, porque se descontaram para a Segurança Social, esse desconto dá-lhes direito mais tarde a uma pensão. Ninguém fala nisto. Parece que eles pagam só e nunca vão receber nada daquilo que estão a pagar. É falso. Como todos nós. Quem desconta, mais tarde vai ser ressarcido, vai receber uma parte para a sua reforma, para as suas pensões. Disso ninguém fala, que os imigrantes vão receber pensões. Falo eu, há muito tempo, e agora fala Eugénio Rosa. Dá-lhes direito mais tarde a uma pensão, que terá que ser paga pela Segurança Social. Portanto, o que eles estão a fazer é injetar lá dinheiro, como todos nós injetamos enquanto trabalhamos. Um dia mais tarde, quando nos reformarmos, vamos receber a nossa pensão, a nossa reforma, do dinheiro que nós previamente, há anos, temos vindo a entregar à Segurança Social. Qual é que é aqui a vantagem de ser imigrante ou não ser? Quem trabalha, desconta. Chegando à idade da reforma, vai ser ressarcido de uma reforma, de uma pensão, pode ser maior, pode ser menor, conforme, digamos, o seu histórico contributivo para a própria Segurança Social. Bom, então isso é ser imigrante ou não ser, é igual, não há diferença nenhuma. Eles estão a descontar, como todos nós descontamos, eles irão receber, como todos nós iremos receber quando chegar à altura da nossa reforma. Portanto, neste mundo, como se costuma dizer, não há almoços grátis, diz ele. E acrescenta que será verdade que se deduzirmos as contribuições e cotizações recebidas pela Segurança Social em 2022, que são 22.306 milhões de euros, as prestações sociais suportadas pela Segurança Social, 17 mil, não sei que milhões, o que resta, 5 mil milhões, são lucros para a Segurança Social. Ninguém diria, a não ser por ignorância e má fé, que são lucros para a Segurança Social, que fica obrigada a pagar pensões no futuro. Meus caros, este é o ponto 1 dos pontos principais deste vídeo. Eles não nos estão a dar nada a ninguém. Eles estão a contribuir para a Segurança Social conforme todos nós contribuímos. Dizer que há um excedente de 5 mil milhões, isso é lucro? Não, porque eles mais tarde vão receber a reforma correspondente a essa contribuição que estão a fazer agora. Portanto, não podemos dizer que há lucro nenhum. Aquilo é um empréstimo, por assim dizer, e mais tarde vão receber por inteiro. A não ser que fujam todos e não queiram receber as reformas correspondentes ao trabalho legal que efetuaram neste país. Ninguém acredita nisto. Mesmo que vão para o estrangeiro, um dia mais tarde virão pedir a sua reforma, a parte da reforma, a que têm direito em Portugal. Ninguém vai prescindir da sua reforma. Ou o ouvinte que me está a ouvir vai prescindir da sua reforma se trabalhou no estrangeiro. Trabalhou lá 5, 10 anos, veio-se embora. Vai prescindir dessa reforma desses 5, 10 anos? Ninguém prescinde, só se for um maluquinho. E eles também não vão prescindir, que eles também não são maluquinhos. Muito pelo contrário, fazem-nos de maluquinhos a nós, muitos deles. Então, quando chegar a sua idade, a sua vez, eles vão pedir a reforma a que têm direito em Portugal.
Onde é que está essa grande vantagem que estão a falar? Isto era se eles não recebessem reforma nenhuma, mas mentem-nos descaradamente, manipulam esta informação, dando, digamos, fazendo esta imagem completamente falsa, que é, eles estão a pagar, mas eles depois vão-se embora e esse dinheiro fica cá, e esse dinheiro é para nós portugueses. Completamente falso, errado. Quem assim procede é um mentiroso e até mesmo digo, é um criminoso, porque bem sabe que isso é mentira. Um dia mais tarde eles vêm buscar esse dinheiro todo e mais algum, se for o caso disso. Isso depende depois do regime contributivo, do histórico contributivo. Continuando, não é só a Segurança Social. O economista alerta ainda que não é apenas a Segurança Social que suporta, repara, esta também é importante, não é apenas a Segurança Social que suporta as despesas com os imigrantes. Lembrando também que tem direito ao Serviço Nacional de Saúde. Já ouviram falar do SNS? Pois eles também têm direito a isso. Este gasta em média por ano por habitante 1.320 euros, independentemente de se ele é imigrante ou se é português. É a média. 1.320 euros é quanto o SNS gasta por cada habitante. O que dá uma despesa anual com os imigrantes avaliada em 1.054 milhões de euros. Ah, pois é, meus caros. Alguma vez ouviram falar disto nas televisões? Que os imigrantes, por viverem, por existirem, tal como nós, não são melhores nem piores, tal como nós, dão uma despesa de mais de 1.000 milhões de euros no SNS. Não, vocês nunca ouviram falar disto. Olha, eu pelo menos, que estou atento às notícias, é tudo quando se fala em Portugal, já há muitos anos, não é só agora, eu nunca ouvi falar nisto. Que os imigrantes, que afinal, que dão uma despesa normal, pois que eles são tantos, de 1,054 milhões de euros de talha. Epá, então, espera aí. O economista adianta também que, apesar dos imigrantes com o Estatuto Legal de Residência representarem 7,8% da população, portanto, eles só representam 7,8% da população, a percentagem de nascimentos de mães estrangeiras é cerca de 21%, é o triplo. É o triplo. E a de partos no SNS deverá rondar os 30%. Este número está desatualizado. É mais de 50%. Ainda tivemos uma visita à maternidade Alfredo da Costa há coisa de 15 dias, onde a médica diz isto já são mais as crianças que nascem filhas de pais estrangeiros do que portugueses. Portanto, é mais de 50%. Talvez seja neste momento 60%. E sempre a subir. Ora, e estes representam um sobrecusto para o SNS também. Os partos, os nascimentos, as consultas representam um custo para o SNS. Portanto, não é só lucro. Apesar de que até vos posso dizer que não há lucro nenhum, como vamos ver a seguir. Além disso, existem as escolas. Olha as escolas, também ninguém fala nas escolas, onde nas contas de Eugênio Rosa, o economista, existem mais de 150 mil alunos de famílias estrangeiras. 150 mil alunos. Sabem quanto custa cada aluno ao Estado português? Ele vai dizer. E as suas despesas são suportadas também pelo país, o que dá uma despesa da ordem dos 1.634 milhões de euros por ano. É o que está aqui. O economista continua a dizer que, além disso, como a esmagadora maioria de imigrantes tem rendimentos em média baixos, em média são muito baixos, e têm mais filhos do que as famílias portuguesas, também têm preferência, olhem aqui, têm preferência na atribuição de lugares nas creches gratuitas a crianças até aos 3 anos. O Chega apresentou um projeto de lei para que isto não fosse assim, porque os mais pobrezinhos é que têm direito às creches, mas os mais pobrezinhos a maior parte das vezes até estão desempregados, por isso é que são pobres, e estão em casa o dia todo, ou a grande parte do dia, enquanto que os pais trabalhadores, que são logo o escalão a seguir, trabalha o pai, trabalha a mãe, querem pôr o filho numa creche, já não há lugar. Porquê? Estão lá os filhos dos desempregados, que não trabalham. Ora, nós tentámos explicar àquela Assembleia da República que isso não podia ser. Não pode ter primazia a mãe que está desempregada e o pai que estão desempregados e que de manhã o único trabalho que têm é pôr o filho na creche e depois voltam para casa. Não podem fazer isto, porque depois há um pai empregado, há uma mãe empregada que não tem onde deixar o filho. E esse pai e essa mãe empregados que têm que ir para o emprego, se não ficam sem emprego, esses têm que pôr o filho na creche. Esse é que tem que ter prioridade. Não é os pais desempregados. Esses podem ficar com os filhos em casa mais 1 hora ou 2 ou 3 ou 4. Agora, os pais empregados não podem ficar com os filhos. Não podem levar os filhos para o emprego. Onde é que está aqui a parte que não perceberam os outros partidos da Assembleia da República? Todos votaram contra. Onde é que está a parte que não perceberam? Então um pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar para o outro lado. Onde é que fica a criança?
Não pode ficar na creche. Porquê? Porque já lá está o filho de um pai desempregado, que não trabalha, e da mãe desempregada, que não trabalha. Então esses não podem ficar com o filho em casa. Se estão os dois desempregados, ou pelo menos se um está desempregado, não podem ficar com o filho em casa e deixar os poucos lugares que há nas creches para justamente os pais e as mães que trabalham, que não tenham de deixar os filhos, nem podem levar os filhos às costas com eles. O que é que custa perceber isto? Só mesmo ideologia louca, só mesmo ideologia escardoida, que é proteger quem menos trabalha, proteger quem menos quer fazer, sacrificando aqueles que, de outra forma, vão ter que perder um emprego. Pelo menos um pai, uma mãe vai ter que perder um emprego para tomar conta da criança. Porque não pode ter a criança na creche. Ah, pois não, porque a creche está cheia de outras crianças cujos pais não trabalham. Inacreditável, é? Isto contado ninguém acredita, mas é o que se passa em Portugal e todos os partidos votaram contra. Ora, isto porque os critérios de seleção nas creches são, em primeiro lugar, as famílias do primeiro escalão, as mais pobrezinhas, rendimentos anuais até 3.300 euros, isso não existe, não é? E depois as do segundo escalão, rendimentos entre 3.300 e 6.700. Ou seja, só um pai a trabalhar e mesmo assim a ganhar 500, 600 euros, não sei que rendimentos são estes, só pode ser reformas. Então os pais já são reformados. Por isso, o economista acusa que esta situação tem causado mal-estar a famílias portuguesas quando são confrontadas com esta situação e são preteridas, lá está, preteridas e não conseguem lugares para os seus filhos. Foi o que disse o Chega. Este senhor economista é do Partido Comunista, foi deputado do Partido Comunista, na 10ª legislatura, pelo menos. É um deputado, ex-deputado do Partido Comunista, é do Partido Comunista, diz a mesma coisa que nós dizemos por uma simples razão, porque é verdade. Não tem a ver ser do Partido Comunista ou do Chega. É verdade. Isto não pode continuar. Até os comunistas percebem que isto é verdade. Pelos vistos, só o PS e o PSD, quer dizer disfarçado, é que não percebem isto. No entanto, apesar de toda esta análise feita para o IA, Jânio Rosa diz que, embora estes dados não sejam totalmente rigorosos, devido à ausência de informação oficial, que é quase inexistente, leiam o que está aqui, devido à ausência de informação oficial, que é quase inexistente, então se é inexistente, como é que esta senhora Catarina Reis de Oliveira apresenta gráficos e números e o diabo a 4 se não há informação consistente, há apenas estimativas, ninguém sabe ao certo quando são os imigrantes, ninguém sabe ao certo nem aproximadamente. Como é que se podem depois fazer gráficos, como nós vamos ver nos próximos vídeos, gráficos totalmente manipulados e falsos, com base em inquéritos que se fazem a meia dúzia de pessoas na rua, a 1000 pessoas num país. É isto o Eurostat. Fazem inquéritos a 1000 pessoas. Portugal tem 11 milhões. Fazem inquéritos a 1000 pessoas. Como é que são? 1000 pessoas passam na rua, são as que vão ao cinema, são as que vão à discoteca, são as que vão a restaurantes, ou quem são? Portanto, tudo treta. Mas ele diz, e muito bem, ele diz que, está aqui, devido à ausência de informação oficial, que ela é quase inexistente. Portanto, já dão uma ideia, portanto, apesar de toda esta análise feita, embora estes dados não sejam rigorosos, já dão uma ideia da complexidade desta questão e mostram que a maioria das afirmações sobre a imigração veiculadas pelos média são incompletas e erradas. Não é o João Tili que diz isto, é o Eugénio Rosa, reputado economista do Partido Comunista. Estas informações sobre a imigração são incompletas e erradas, constituindo muitas vezes mesmo desinformação. Eu espero que estejam a ver, ponho-vos aqui o jornal I, ponho-vos aqui o artigo em que o economista Eugénio Rosa defende que os imigrantes com o seu trabalho também criam riqueza e pagam impostos, mas alerta para os custos que geram para o país. E ninguém fala nesses custos. É como os carros elétricos. Só falam nas vantagens, nunca se fala nas desvantagens. E são muitas. Vejam, meus caros, fico aqui neste primeiro vídeo em que vos fiz um overview, um sobrevoar sobre esta problemática dos dados falsos sobre a imigração. Falsos porque são falseados. E são falseados porque não existem dados, nem sequer minimamente rigorosos. Nem dizer assim, olha, estes dados reportam a 2023. Não, não há nada disso. Há dados de 2022. Olha, meus caros, em 2024, em meados de outubro de 2024, a realidade que se vivia em 2022 está completamente desatualizada. Os imigrantes serão o dobro ou o triplo, tanto os legais como os ilegais. E agora até serão menos os legais, porque é mais difícil, já não há aquela manifestação de interesses, não é? É mais difícil a pessoa legalizar-se.
Mas não é por isso que baixou a imigração, como muito bem diz também os partidos de esquerda. Aí também lhes dou razão. Não é por isso que eles deixam de vir. Eles não querem saber. Se forem ilegais, tudo bem. Se forem ilegais, não interessa. O que interessa é comer e beber e mandar algum dinheiro para a família que depois nunca conseguem mandar. Nunca conseguem mandar. Depois a receberem 600 euros, 500 euros, a pagarem 200 euros no quarto, resta-lhes 300 euros, não chega para a alimentação. Portanto, é tudo uma ilusão. Como é que eles mandam dinheiro para o Nepal, como é que mandam dinheiro para o Paquistão, é tudo uma ilusão. E enquanto eles não percebem isso, eles estão cá, mas a partir do momento em que o percebem, mês após mês, sobra-lhes se calhar, a comer mal, sobra-lhes 50 euros, mandam para lá, diz, não, isto não é vida, eu tenho que ir para um país onde eu ganho muito mais, e aí sim, aí já posso mandar mais dinheiro para a minha família. Tudo normal, nada contra isso. Isso é o que se pode esperar do comportamento ético e humano. Ajudar a família como nós fizemos. Nos anos 60 fomos trabalhar para o estrangeiro para ajudar a nossa família em Portugal, ou pelo menos para não sermos uma sobrecarga para aqueles que cá ficaram. Foi essa a nossa imigração. Irmos trabalhar, por um lado, para aliviar o orçamento familiar de pobres que nós éramos já em Portugal, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos que vão para o estrangeiro é menos encargo em Portugal, e depois, porque mandavam também algumas economias para cá, e bastantes que lá ganhava-se muito mais do que aqui, e portanto ajudavam as famílias. Foi isso que aconteceu com a nossa imigração, e nesse aspecto também acredito que seja o que acontece com esta imigração que vem lá do Oriente, nepaleses, paquistaneses. Eu sei que sim, que eles querem mandar dinheiro para as famílias, não são nenhum monstros também. Não pensem que os imigrantes são todos monstros, não são. Vêm para cá para trabalhar. Haverá criminalidade, como isso há em todo lado, ao contrário do que também dizem, que não há criminalidade nenhuma nos imigrantes, então quer dizer que a criminalidade aumentando, somos nós os portugueses que somos criminosos. Eles não cometem crimes nenhuns. Eles são uns anjinhos, são umas criaturas de Deus, do Deus deles, que não é bem igual ao nosso. E nós ficamos subitamente malucos, assassinos, serial killers, não é? Porque se a criminalidade aumenta e se não são eles, dizem que não são eles, outra mentira, então temos que ser nós. Bom, mas isso fica para próximos vídeos, deixo-vos aqui para abrir o vosso apetite para os próximos vídeos e prometo-vos que vou analisar este relatório, o relatório desta senhora, Catarina Reis Oliveira, que é a presidente do tal Observatório das Migrações, e não sei se lá trabalha mais alguém, mas pelo menos ela trabalha lá, e fez o relatório, e este relatório tem 15 capítulos. Estão a ver aqui 10, tem 14 capítulos, sendo que o último é do acesso à nacionalidade portuguesa, e eu vou escalpelizar um por um todos estes capítulos deste relatório, pois é aqui que se encontram os únicos números onde todos os jornais e televisões e rádios vão buscar esses valores para depois fazerem grandes parangonas a dizer isto e aquilo, os imigrantes é que nos salvam e nós, sem imigrantes, estávamos condenados ao suicídio, ao harakiri geral. Não é nada disso, vou provar, ponto por ponto, que este relatório é completamente falso. Fiquem desse lado e não se esqueçam de visitar os próximos vídeos, que eu também não.